Muito bem, de volta aqui no seu Super Manhã, programa exibido aqui todas as manhãs também pela Jovem Pan News, até o meio-dia, até 11 horas da manhã, levando muita informação para você. Nessa primeira parte do programa, estaremos juntos até às 8h30. Voltamos para a rede Jovem Pan News, em seguida, às 10 da manhã, voltamos com o sinal também aqui de Maceió. Para aproveitarmos o nosso tempo nesta segunda-feira, você que é pai, você que é mãe, né? Os avós estão acompanhando também aqui o programa, muitos avós hoje assumindo também o papel de pai e mãe, né? Em algumas situações. Como é que vocês lidam com o consumismo das crianças e dos adolescentes? Isso mesmo, esse desejo que eles têm, sabem marca de tudo. Quando vai pedir um produto para você, já sabe o tamanho, a marca, quem é que usa, sabe todo o histórico. Mas isso é bom para a criança? Isso ajuda na formação da criança? Pois é, esse tema será discutido no evento no dia 14, aí no auditório do Colégio Santa Amélia. Para falar um pouco sobre esse tema e sobre esse evento que acontece no dia 14, eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan News a psicopedagoga Salvione Tenório. Ela que já trabalha com escola há algum tempo e deve estar acompanhando a evolução do comportamento das nossas crianças e adolescentes há muito tempo. Ela também integra um grupo aqui de estudos, né, que atua já aqui em Maceió, Alagoas, há 15 anos, que é um grupo de psicopedagogia e pedagogia sistêmica aqui de Maceió. Ela vai explicar pra gente do que se trata, tudo isso daqui a pouquinho dentro da nossa programação. Salvione, seja bem-vinda aqui aos estúdios da Jovem Pan News, nos bastidores. Eu já lhe dava alguns detalhes sobre o meu drama, né? Muita gente, os ouvintes já sabem, eu sou pai de duas crianças, tenho 3 filhas, né, uma enteada e 2 filhas, uma de 8 e uma de 4. E é impressionante como essas crianças já sabem as marcas, o que querem, como querem. Quando ela vai fazer um pedido, ela já tem todos os elementos, fruto possivelmente da relação com a publicidade, né, de alguma forma. Você sente isso também no seu dia a dia? É por isso que motivou aí esse debate tão importante? Muito bom dia. Bom dia a todos. Olha só, esse é um tema realmente que vem preocupando, né? Tanto as famílias como também os educadores. Porque essa é uma palestra que seria interessante a participação não só das famílias, mas também dos educadores, para que eles pudessem pensar em formas de se aliar à família, de pensar em projetos na própria escola, para que se possa fazer com que essas crianças pensem um pouquinho e reflitam sobre essas questões do consumismo. Logicamente que desde cedo as crianças elas já são colocadas num ambiente de consumo. E isso realmente não é bom para as crianças, né? A gente pensa que hoje, desde bebês, qual o quarto de bebê que hoje a arquiteta já não coloca uma televisão, não é isso? Os bebês, muitas vezes, hoje até eu brinco que os pais compram sapatinhos e lacinhos que usariam durante toda a infância e ainda sobrariam pela quantidade que são comprados. E a gente já está desde cedo colocando essa criança nesse mundo do consumismo. Então, a mídia ela é muito forte. A mídia ela é pensada, projetada, né, para dar a sensação de prazer, né, de poder. E as crianças e adolescentes são os maiores alvos, porque elas ainda não têm toda a formação necessária para discernir o que realmente serve, o que não serve, o que é bom para ela nesse ou naquele momento. Isso é um detalhe importante que você traz aqui para o debate nesse momento. Quando a gente fala da mídia, essa relação com a propaganda, ela passou a ser fiscalizada durante um tempo, tanto que agora alguns produtos não podem mais estar associados a determinados horários, né? Foi um certo avanço, principalmente no tocante à venda de drogas lícitas, né? O exemplo do álcool e também do cigarro. Mas ainda falta muito para a gente atingir o que seria um padrão ideal. Na Europa é diferente, eu estive lendo outro dia, a relação de propagandas, inclusive voltadas para as crianças na Europa, elas só podem acontecer nas lojas de departamento. Elas não estão inseridas dentro dos canais de TV no horário comercial. Será que a gente pode evoluir para isso também um dia, Salvione? Acredito que sim, seria o ideal, né? Existem vários estudos e em alguns países da Europa realmente é um controle muito grande, onde educadores, sociólogos fazem essa pesquisa e mostram, né, quais os resultados disso e realmente fazem com que essas propagandas elas não fiquem tão acessíveis às crianças. Porque no caso eu digo que é a questão da imitação, né? A criança está muito nesse modelo de imitação e ela imita muito esse adulto. Então,
as atitudes do adulto, a forma de viver do adulto, às vezes, normalmente, influencia muito essa criança. E hoje nós estamos muito na era do prazer, né? Então, assim, tudo tem que dar prazer, tudo tem que ser o caminho da felicidade, é isso? A gente não convive mais, não entende ou não percebe a necessidade de se conviver com a raiva, com o sofrimento, com a tristeza, com a felicidade também. As perdas, né, que fazem parte da vida. Que isso tudo nos faz crescer, faz com que essas crianças cresçam. Então, qual é a maior questão? É a questão do não. Né? Nós, com essa questão toda desse modelo social, de a gente trabalhando mais, menos tempo fora de casa com nossas crianças, quando a gente chega, a gente acha que não pode dar nunca um não. Ah, já fiquei o dia todo sem ela e esse tempinho que eu estou eu vou só dar o sim. E é aí que a gente falha, porque é esse não que faz com que a criança se desenvolva de forma equilibrada. E justamente esse sim constante passa pelo consumismo, porque elas aproveitam nessa nossa fragilidade, eu diria até emocional enquanto pais, um pouco de sentimento de culpa por não dar o tempo necessário ou merecido, e a gente começa a preencher esse vazio, na verdade, com coisas. Seja alimentos, né, que inclusive muitos deles têm com poucas coisas saudáveis, ou por objetos, produtos, brinquedos. Tudo, enfim. Nessa palestra a gente está trazendo a Maria Helena Maschetti, de São Paulo, que ela já atua há mais de 10 anos no Instituto Alana, que é uma organização que trabalha realmente diretamente com esse consumismo infantil e adolescente, buscando realmente um desenvolvimento mais saudável para essa faixa etária. E, logicamente, pensando num adulto mais equilibrado. E a Maria Helena ela tem várias pesquisas de campo, ela tem vários documentários, né, produzidos com crianças, onde a gente vai poder perceber bem os males que estão sendo causados com esse consumismo exagerado, realmente, né, com essa forma de conviver, né, que as crianças estão com os produtos. E aí a gente pensa, mas é o consumismo. Tá, mas isso gera a erotização precoce. De repente eu penso assim, não, minha filha tem 3, 4 anos de idade, mas por que eu já compro maquiagem para ela? Né, é uma das questões. A questão da obesidade, porque as crianças comem o que querem, vão muito para os fast foods, né? Hoje eles às vezes vão lanchar em algumas redes de lanchonete, não pelo lanche, mas pelo brinquedo que recebem, né? Então a gente começa a pensar, os adolescentes às vezes têm 5 tênis de marca em casa, né? Mas aí quer um sexto, quer um sétimo, não pelo produto em si, mas porque o jogador tal usa, porque o artista tal usa. Não é nem pelo fato do tênis ser uma boa qualidade, ou ter um conforto, ou ser bom para a corrida, para a ginástica, mas qual o objetivo? E é uma loucura quando envolve. Sim, há um apego por conta da marca, isso realmente é um problema danoso. O que é que que adulto é esse, Salvione? Para você que ligou o rádio agora, o nosso assunto é consumismo de crianças e adolescentes, tá? É um problema tão sério que tem um instituto que já analisa isso há muito tempo e a principal pesquisadora vai estar aqui num evento no dia 14. Daqui a pouco você vai saber como participar. E eu estou recebendo a psicopedagoga Salvione Tenório, estamos tratando desse tema. Que adulto é esse que, uma vez passando por essa infância estimulada para o consumo, ele vai se tornar que tipo de adulto? É esse adulto que a gente vê muito inseguro em relação a algumas situações, às vezes o padrão de vida que ele tem não se adequa à sua realidade financeira e está sempre endividado. É esse adulto? Pode ter sido uma criança que foi consumista na infância? E as pesquisas apontam que são adultos infantilizados, né? São adultos que realmente não conseguem amadurecer, porque são adultos que nunca receberam um não, sempre recebem um sim, e ele não consegue se permitir não ter aquilo que ele deseja. E hoje eu digo que com a questão do consumismo, não é que quando eu brinco muito falando o seguinte, cadê os nossos cofrinhos? Né? Que antes a gente tinha um desejo, que é o que nos motiva, é o nosso desejo, mas a gente tinha uma meta.
eu vou juntar, eu vou economizar desde criança para no dia do meu aniversário, para no dia das crianças, para em tal época eu comprar tal coisa que eu estou querendo muito. Mas aí a criança realmente conseguia trabalhar com esse desejo. Hoje, eu digo que os desejos dos jovens, eles estão muito fugazes, né? Tipo, o desejo maior de um jovem talvez seja o próximo show que vai ter aqui na cidade. Um exemplo, né? Da criança seria talvez assistir o próximo filme que vai entrar em cartaz. Então, não existe algo concreto e palpável para que essa criança vá aprendendo que ela precisa conquistar as coisas por etapas. Então eu digo que é tudo muito delivery. Quis, chegou, quis, chegou. E isso não deixa um parâmetro para que essa criança possa se constituir como um adulto emocionalmente equilibrado e fortalecido. E como é que ele vai também educar seus filhos nesse processo, se ele já vem disso aí? Então, quem vai dizer o não para essas crianças? Se ele foi um adulto que nunca recebeu não, automaticamente ele vai ser um adulto que não vai dizer não para os filhos. E a gente começa a ver a questão da violência, né? Porque a mídia ela é cruel no sentido de ela apresenta para todo mundo, para quem pode e para quem não pode. E quem não pode, às vezes, se utiliza da violência para conseguir as coisas iguais aos demais, né? Então, a gente, enquanto escola, também tem essa preocupação de o fardamento, de padronizar um certo tipo de tênis, a calça do fardamento, porque na escola também a gente vê muito isso, Se né? não poderia gerar, já a partir da roupa, uma disputa, inclusive, de marcas e padrões, é isso? Poder. Olha só. Isso, porque a questão que a gente vê hoje, a questão dos telefones celulares, eu até brinco, eu digo, então quem não tem um iPhone quer dizer que não vai para o céu. Eu brinco assim com os adolescentes, porque todo mundo tem que ter a última geração, né, de celular. Muitas vezes, na grande maioria, os adolescentes eles têm celulares muito melhores do que os pais, do que o dos pais, né? Que isso já é uma incoerência, né? Eu conheci uma professora da rede, né, não posso não autorizado a dar detalhes, mas só a história, que ela tinha seus problemas, né, obviamente familiares, inclusive econômicos, e ouviu de um aluno em sala de aula, pela roupa que ela estava ministrando a aula, eu acho que no futuro até os professores vão ter que ter algum fardamento para também não terminar revelando detalhes da sua questão social. E ela trabalhava na rede pública e na rede privada. E numa discussão, algum assunto em sala de aula, a aluna foi e disse para a professora que ela não sabia nem se vestir, não tinha nem condições de se vestir corretamente. Ela já vinha num problema emocional grave, acabou se afastando também dessa escola, porque estava já no princípio de depressão. E as pessoas com depressão acabam dando sinais, né, também a partir da roupa. E a aluna fez essa cobrança em sala de aula, numa conversa, numa entrevista que eu fiz para um outro veículo, a professora fez esse relato. Isso é comum também, professor? Tem ocorrido dos alunos terem uma condição social diferente, até dos funcionários e mestres, e por conta, claro, também da educação doméstica, né? A relação deles com os profissionais é de que todos são empregados deles também? Acontece isso? Existe, depende muito assim da filosofia da escola, né, de como a escola vê e de como a escola passa, né, a sua proposta pedagógica. Porque eu digo muito assim que cada família procura a escola de acordo com os seus valores e com as suas crenças. Então, existem realmente algumas escolas, não só na nossa cidade, no nosso estado, como em todo o Brasil, que tem propostas específicas, né? Então, quando você procura o seu filho para colocar naquela escola, é uma escola mais religiosa, é uma escola mais humanizada, é uma escola que vê o outro como o diferente, né? Que eles precisam se respeitar porque nem todo mundo é igual, depende muito da proposta da escola. E aí cabe às famílias olharem nessa direção. Que escola eu quero para o meu filho? Que escola combina um pouco mais com os valores e com as crenças que a minha família tem? Então, esse caminho ele dá mais certo. Porque existem escolas fabulosas, né? Na nossa cidade, escolas onde os funcionários são muito bem respeitados, os professores também, onde há um clima tranquilo entre os alunos, onde eles se respeitam. E isso é o principal, né? Então, a gente precisa ver realmente que proposta pedagógica, que filosofia essa escola está trazendo para
as famílias. Muito bem, são 8 horas e 24 minutos, 8h24. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News a psicopedagoga Salvione Tenório. Tá? Ela está articulando um grande evento que acontece no dia 14, aí no auditório do Colégio Santa Amélia. Em pauta, tá certo, o consumismo de crianças e adolescentes. Por que vocês tiveram essa iniciativa e quem é que pode participar, Salvione? Bom, essa iniciativa porque já é uma proposta do GESPMA, né, que é o Grupo de Estudos de Psicopedagogia e Pedagogia Sistêmica de Maceió, que é justamente contribuir de alguma forma com a sociedade alagoana. Né? E como a psicopedagogia ela trabalha diretamente ligada à aprendizagem, então todos os fatores que estão inseridos nesse processo de aprendizagem nos dá direito a buscar melhores opções para orientar pais e educadores. Eu digo que esse é um evento que pode participar familiares, né, pais, avós, tios, educadores. Eu digo alguém que deseja ser pai, alguém que já está gestante, né, porque a gente acha que não, isso não é para mim ainda, isso não é comigo, mas desde muito cedo, como eu falei aqui, já desde a concepção do enxoval do bebê, hoje a gente já está vendo essa gama imensa de consumismo, né? Algo que realmente está muito além. Eu digo, quando a criança nasce, qual é o principal, né? Se a criança tiver só a mãe e o leite materno, isso já é mais do que suficiente para um bebê e toda mãe sabe que é o ponto-chave e nada vai mudar isso, né? Como o próprio Winnicott já falava, que essa relação mãe e filho, nesse início, se funde de uma maneira tal que vai ajudar na construção do psiquismo dessa criança. Para toda a vida, Para toda a vida. E por que tantos artifícios são necessários? E a questão maior é que uma das coisas que a Maria Helena vai colocar para a gente, Maria Helena Masquete, é justamente isso, que tudo isso está aí, mas e a nossa função de pais e educadores nesse processo? Por que eu não consigo dizer não? Na maioria das vezes para o meu filho, o que é que me faz, né? Não dizer esse não, o não necessário na hora certa. Então, é uma das questões que vão ser trabalhadas, eu digo que é um momento rico, porque vai nos fazer refletir e pensar sobre situações que no dia a dia a gente não consegue, né? A gente vai sendo levado, não, mas todo mundo tem, mas todo mundo faz. Ah, mas as crianças de 4, 5 anos já têm celular, o meu tem que ter também. Ah, porque tem um tênis tal, o meu tem que ter também. Tem um joguinho tal, tem um brinquedo tal. Ah, fulano tem 4 anos, 5, tem que ter um tablet também. Tem que ter televisão no quarto. Por que tem que ter? Né? A gente vai sendo levado, né, pelo todo, né, e essa mídia maçante, né, na gente o tempo todo ali para as crianças. E a gente chega, a criança já está com a novidade, a adolescente já está com a novidade. Então, a gente precisa ter um espaço para pensar, para refletir, para se discutir, onde vão estar juntos pais, né, quando eu digo famílias de uma forma geral, e educadores, porque a gente precisa realmente se unir nesse sentido para poder ter alguma mudança. É uma grande iniciativa, né? Obviamente, do Instituto Alana, né? Juntamente com o grupo de vocês aqui em Alagoas, esse grupo de psicopedagogia e pedagogia sistêmica aqui de Maceió, em trazer também uma grande especialista para estar debatendo esse tema no dia 14, no auditório do Colégio Santa Amélia, vai ser às 18 horas. Qual o investimento para participar desse evento? E dê detalhes para o nosso ouvinte, onde fica o Colégio também Santa Amélia, por favor, Salvione. Ok. O valor do investimento para participar dessa palestra é R$30. É um valor simbólico para apenas cobrir alguns pequenos custos, até porque nós conseguimos algumas parcerias, que é isso que nos ajuda a fazer algumas atividades aqui em Maceió. Eu vou deixar 2 telefones para contato, que é onde pode pegar informações e fazer a inscrição. A gente tem o 3223-4258, que é na Virgínio de Campos, aqui no Farol, que é onde funciona o GESPMA, o Grupo de Estudos, 3223-4258. E temos o próprio telefone do Colégio Santa Amélia, que é o 3313-7379. 3313-7379. O Colégio Santa Amélia, ele fica aqui no Farol, na Rua da Importadora Veículos. Não tem errada. É um prédio grande de 2 andares. Então, chegando lá, faz a inscrição e o auditório também funciona lá. Então, nós realmente temos vagas limitadas, que o auditório não é tão grande, já temos algumas inscrições realizadas.
mas eu gostaria de reforçar o convite, porque vai ser um trabalho muito interessante, uma discussão muito interessante, que com certeza vai agregar muito nessa orientação familiar em relação aos filhos, às crianças e os adolescentes. Muito bem, então com a presença da especialista Maria Helena Masquete, ela é de São Paulo, é do Instituto Alana, que já pesquisa há muitos anos essa questão da relação das crianças com o consumismo. Então vale a pena você pai, você mãe, acompanhar esse debate. Acho que ele não se esgota aqui, é possível que ao longo do ano, né, o GESPMAN faça também outros eventos, assim também com apoio aí do Instituto Alana. Salvione Tenório é psicopedagoga, tá certo, envolvida aí com a organização desse evento, consumismo de crianças e adolescentes. Foi um prazer conhecê-la, sucesso no evento. Obrigada. Valeu, até uma próxima oportunidade. São 8h30, 8h30. Hora de devolver o sinal para a Rede Jovem Pan News, lembrando que eu estou de